Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Importantes informações sobre o mundo dos mudras. Ou eles são escritos falados da forma de mudras, mas tem gente que fala da forma de mudra também. Como é que a gente entende isso na nossa cabeça ocidental? Tipo, caraca. Disjuntor, quadro disjuntor da tua casa, você sabe o que é? Quando você mexe num disjuntor, meio que mexe num monte de coisa na tua casa? Sim. Então, onde é que mora o quadro disjuntor do nosso corpo humano? Primeiro, a gente tem que entender o nosso corpo humano como um circuito elétrico, certo? Porque disjuntor é um sistema elétrico. Antes da gente descobrir como manusear a eletricidade de uma maneira mais densa, como a gente, tipo, aperta aqui e o negócio liga, falar de prana nesse sentido elétrico era uma coisa meio que só com trovão, raio, né? Eletricidade é um fenômeno palpável na existência humana, tem o quê? 100, 200 anos, é muito pouca coisa, tá? Mas pro yoga, esse conceito já existe há muito tempo. E, em um certo sentido, a gente vai chamar ele de prana, tá? Então, definição. Prana, energia bioelétrica, gostou do elétrica, aí, entre parênteses, magnética, que governa o sistema fisiológico. Porque eletricidade e magnetismo são fenômenos correlatos. Diz a nossa física do ensino médio também. Ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, da medicina dos meridianos, chinesa, etc. e tal, existe um princípio vitalista que anima o nosso corpo físico. E aqui a gente vai chamar de prana, na medicina dos meridianos vai chamar de chi. Princípio vitalista que? Dos meridianos. A gente vai chamar de chi. C-H-I. E na japonesa isso vai virar ki. Tá? Qual é a ideia? Quando, na nossa cultura, Deus fez Adão do barro, teve a costela lá e tal, ele assoprou, certo? E esse sopro transformou matéria inorgânica, em termos, em matéria orgânica. Esse sopro divino, em um certo sentido, pode ser visto como uma representação do prana, certo? Porque prana também é vento. E prana fisiologicamente governa vata. E vata deveria ser mais traduzido como vento do que como ar. Na nossa mentalidade ocidental é impulso bioelétrico. Impulso bioelétrico a gente já está falando de coisa que a gente consegue medir no cérebro. Volta um pouquinho. Volta. Prana Okay? também é vento e prana Então, governa vata. Vamos pensar assim. Existe um campo elétrico da Terra. Não existe? Dentro desse campo elétrico, várias reações elétricas acontecem, inclusive nas nuvens, que são em algum grau governadas pelo campo elétrico que existe da Terra. De onde vem esse campo elétrico? Tem uma quantidade de ferro absurda no centro da Terra. Isso gera um campo magnético, isso gera um campo elétrico. Diferenciais de potência, certo? Tá. Isso vamos entender como prana. Tá? Esse negócio mais cósmico, esse negócio assim não tão palpável, mas que existe. Com certeza. Tá? Aí dentro do nosso mundo mais palpável tem o raio. Sim. Certo? Isso a gente vai chamar de vata. Vata tem uma relação com o campo elétrico da Terra. Vata em algum grau é eletricidade. Mas nem todo campo elétrico da Terra é raio. Ok? E vamos supor que em um certo grau, isso até em algum grau faz sentido, esse relâmpago governa o princípio do fogo na Terra. Nos supondo na ideia de que cai um raio ali, aquilo cria um incêndio, aquilo cria o fogo. Pelo menos num aspecto primordial. Não hoje em dia que a gente tem fósforo. Tá? E Vata também governa através da eletricidade a chuva. Então, em um certo grau, entendo dessa maneira assim, simbólica, que o raio governa o fogo e a água.
Que pro Ayurveda a gente diz que Vata governa Pitta e Kapha. Entendeu qual é a ideia da coisa? Bom, tem uma frase clássica no Ayurveda que Pitta e Kapha sem Vata são mancos. Porque o Vata, esse prana mais terráqueo, ele governa os outros dois. Ele é o sistema nervoso que controla, que coordena, que dá o impulso, que liga e desliga, que nem o nosso interruptor. Aí vamos voltar aos interruptores, ok? Aí dentro da casa você tem, suponha que o fogão é elétrico, só para manter a analogia. Fico feliz de você ter percebido que a minha questão ela é mais sutil. Ótimo, Ela não tá lá na... É isso aí mesmo. tá? Engraçado. Bom, aí a gente, na nossa casa, tudo é elétrico, só para manter a coerência com a ideia do Vata, ok? Mesmo que seja o fogão a gás, ele tem um acendedor elétrico, tá? Mesmo que o chuveiro, ele também é elétrico, tá? Tudo na nossa casa, até a parede, ela existe porque tem eletricidade mantendo ela em pé. É? Na nossa casa, que é o nosso corpo. Ah, tá. Ah, tá. A eletricidade, ela mantém a regeneração da parede. Porque a cada momento essa parede, uma parte do tijolo meio que desgasta. O que as pessoas estão fazendo dentro dessa casa? Tudo isso tem desgaste fisiológico. Ok? Você está aqui escrevendo, isso está gerando um desgaste no teu corpo. E o teu corpo está tendo que ser refeito por essa bioeletricidade. Tá? E o nosso corpo está dentro... Agora vamos para uma coisa um pouco mais metafísica, que a nossa ciência ainda não está muito confortável com essa ideia. O nosso corpo físico, isso que a gente chama de corpo, está dentro de uma bolha bioelétrica, que a gente vai chamar de aura, campo áurico, que tem aquelas fotografias de feira de New Age que você vai e o cara tira uma foto cheia de cor tua. Mas você chamou de bolha Bioelétrica. bioelétrica. Que é mais ou menos o que a gente põe os nossos aparelhos eletrônicos na tomada, certo? Essa bolha bioelétrica, adivinha, o nome dela é prana, ok? E quando ela está funcionando bem, ela está alimentando bem o nosso corpo físico. Quando o nosso corpo físico não está bem alimentado por essa bolha bioelétrica, ela entra naquela sensação do tipo, acho que eu não estou legal, talvez eu esteja ficando doente. É o nosso corpo físico dizendo, bateria sendo utilizada. Cuidado. Ok? E esse prana, ele não é uma bolha bioelétrica homogênea e difusa. Ele caminha através de canais específicos que a gente chama de nadis. Olha aquela palavra? Nadi Shodhana. O que caminha... O prana. Vamos imaginar, já viu aquelas imagens do campo bioelétrico da Terra? Dos canais de correntes elétricas que tem na Terra, campo magnético. Sim. Não são linhas magnéticas, certo? Essas linhas, elas existem em algum grau. A gente não encosta nela, mas ela é um fenômeno energético, ok? A gente tem essas mesmas linhas no nosso corpo, ok? A gente chama isso de nadis. Quando a gente faz o Nadi Shodhana, o que a gente está fazendo? A gente está limpando a circulação de prana nesses canais que estão alimentando o nosso corpo físico. Aham! Yes! Vou fazer. Limpamos os canais onde essa bioeletricidade corre. Ok? Prana, ele só anda em canais. Olha, a ocidental aqui vai logo fazer a relação, né? Ok. Prana é aura? O prana é assim, você olhando... É o que constitui a aura? É o que constitui a aura, tá? Mas tem tejas também, que é um outro conceito, que é o brilho. É o quê? Tejas, que é o brilho da aura. Uma coisa é a cor da aura, outra coisa é a quantidade de brilho que ela tem. Tá? E outra é ojas, é a densidade da aura. E a cor é o que? O prana? E a cor é o prana, tá? O que a gente... E dentro dessa coisa que a gente chama de aura, o yoga, ele fala o seguinte, tá, tem isso também, mas dentro disso tem um fenômeno que são as avenidas, as ruas, as vielas, as mega estradas, tá? Existem canais de circulação de prana dentro dessa aura, que a gente só vê como uma nuvem na nossa cultura até hoje em dia.
Mas o yoga, ele faz esse retrato do campo bioelétrico muito específico. Ó, por exemplo, tem um nadi que vem daqui até aqui. 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 A gente tem 72 mil nadis. Canais de circulação elétricos. De prana. Mas vamos considerar que a gente tem um tronco, que é a nossa coluna, 2 fundamentais que saem cruzando entre eles, que nem uma hélice de DNA, pelos 7 pontos importantes no nosso corpo, energéticos, que são os chakras, e um montilhão mais, ok? E uns outros 13 mais importantes, como esse que eu falei do olho. Esses canais, eles podem se bloquear. E aí quando vem o eletricista e você fala assim, ih, a fase caiu, ou então meu chuveiro elétrico não está funcionando, não sei o quê. Qual é a primeira coisa que o eletricista faz quando chega na tua casa? Disjuntor. Vai na caixa, onde está um monte de disjuntor, e vê se estão todos eles ligados, certo? Então, um yogi, a primeira coisa que ele faz, quando ele percebe alguma coisa funcionando mal no sistema elétrico da casa dele, o corpo, ele vai na caixa de disjuntores e mexe ali, tá? E aqui a gente vai falar do mudra mais famoso que existe na face da Terra, que é esse daqui. Com palma da mão virada para cima é o Chin Mudra, com palma da mão voltada para baixo é o Gnan Mudra. O Chin Mudra, ele ajuda a gente a se manter presente. O Gnan Mudra ajuda a gente a estudar bem. Tá? Esses 3 elementos aqui, eles são a representação de Sattva, Rajas e Tamas, que são as 3 modulações da mente. Mais informações de Psicologia Védica, módulo 2. Mas basicamente tudo que existe materialmente são esses 3 dedos, tá? Esse daqui é o divino, ok? Esse daqui é a nossa mente, ok? Então quando a gente deixa a nossa mente encostada no divino, ela fica menos sujeito a qualquer tipo de flutuação material que existe, certo? Quando a gente deixa ela voltada para cima, nossa bolha fica mais leve. Quando a gente deixa isso voltado para baixo, nossa bolha fica um pouco mais pesada. Tá? Tem gente que diz que o Gnana Mudra é isso daqui. Mas Mudra você vai ver 1 milhão de visões, interpretações, etc. Então, o que importa é que funciona. Ok? Ok? Sim. Mas olha só. Esse mudra, para funcionar, tem que ser feito com aquela respiração Ujjayi, que eu te mostrei. Boa notícia. À medida que você vai fazendo ele mais o prana fica esperto dentro de você. E mais você consegue ter bons resultados fazendo isso em pouco tempo. A grande diferença do yoga para o Ayurveda é que o yoga começa funcionando pouco e vai funcionando cada vez mais e de uma maneira mais espetacular. O Ayurveda começa funcionando muito e tem um risco de funcionar menos porque o nosso corpo se torna resistente a princípios de prana denso. Fitoterapia, prana denso. Mudra, asana, pranayama, prana sutil. Sobreviveu? Bom, então existem 1 milhão de livros de mudras, assim, isso na internet é um tema bastante new age. Mas é bom aprender um mudra de cada vez, ou mudra, que seja. Um outro mudra bastante famoso é aquele da posição do Namastê. Tá? Então tudo que a gente faz com a nossa mão, por exemplo, se a gente reza assim, tem um efeito na nossa mente diferente se a gente reza com as 2 mãos esticadas. Tá? Ou se a gente faz isso daqui, ó, é um mudra também, muito importante. O fato da gente dar tchau assim, energeticamente a gente manda energia para a pessoa também, num nível mais sutil. Não tem nenhum raio de luz saindo, exatamente, mas existe uma conexão. Por exemplo, apertar as mãos é um mudra, gera confiança nas pessoas, energeticamente falando. Não é só um ato cultural, é um ato cultural a partir de uma relação bioelétrica que existe entre mãos, certo? E a gente aperta a mão de uma maneira específica e não de qualquer forma, porque isso é um mudra. Sobrevivemos? Mais ou menos. Estamos na estratosfera. Ai, meu Deus. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!